Vamos lá, sobre os termos, dando continuidade aos processos contínuos e à motricidade gradual, nos traz o que é uma linguagem. Quando falamos linguagem, é lógico que tem a questão de línguas, expressões não verbais ou verbais que expressam o nosso campo cotidiano. Vamos lá, quando falamos sobre falar e entre relacionamentos e estar inserido na sociedade humana, nos traz o que? Fatores de caráteres geocêntricos, antropológicos, antropocêntricos, entre instituições, que são comunidades e campos que intercalam. É lógico, muitas vezes, as necessidades sempre emergentes de falar sobre a história humana e o seu produto, que é o produto final, ou produto ligado ao meio, que é a cultura corporal, e as perguntas: o que é o homem, o que é a mulher, entre o surgimento entre a sociedade e a concepção humana e a concepção de mundo. É lógico, nós olharmos os campos inclusivos ligados à sociedade, o que nos assume entre fatos, princípios originais entre o homem e o seu ser com os outros no mundo, ou seja, entre parceiros, adversários, competições, cooperações. Em decorrência, entende um chamado contratual que interliga esses paradoxos, ok? Pois bem, quando falamos sobre sociedade moderna, estamos consequentemente especificando o indivíduo e sendo o sujeito histórico, e o sujeito histórico depende do ambiente que vai externar algo cívico, ou seja, o homem, ou seja, a mulher, o mundo e a sua criação e as suas fases criativas. Ok? Então, as problemáticas da convivência social transcendem as iniciativas individuais e particulares. Ok? Então, as individualidades. Individualidades é individual. As alternativas são históricas. Aonde é uma alternativa? É um fator interno e externo histórico. Embora, ou seja, as origens da comunidade pode ser digital ou social, ou os termos da natureza exterior e interior, nos traz uma historiografia e os campos de períodos ou ciclos clássicos que relacionam a vida. Pois bem, quando falamos de período medieval, ou período que vai mediar os campos cosmocêntrico, ou cosmovisão, concepção de mundo, vamos entrar em discussões que constituem o sentido da vida entre o corpo, e ou seja, o corpo que seja na época medieval e na época contemporânea que nós estamos. Será que na época contemporânea, hoje, o antigo, o arcaico, entre essa mesa e conflitos entre o passado e o presente, o que há de acontecer, afirma a respeito da relação do homem e suas criações entre gosto, paladar, sociedade, cultura, lutas, direitos, deveres, ou seja, nos levanta uma questão de batalhas e conflitos sociais que vão mover, ou seja, entre todos os membros ocorre o quê? Alternâncias e dificuldades nas suas interpretações
que ocorre ligado às suas funções. E diante das suas funções e papéis sociais, há divisões e tarefas que possam resolver em parâmetros sociais. Qual o tipo de insatisfação que nós temos ou satisfação? As problemáticas, ou seja, matérias-primas, ou seja, artefatos, artesanatos, arsenais ligados aos intercâmbios particulares. Com isso nos propõe julgarmos, ou seja, ou reservarmos dentro da nossa própria consciência a luta contra a nossa própria natureza entre o ódio e a ira e o ódio, que nos traz valores provenientes na expressão corporal. Tempos atrás eu tive a oportunidade de concretizar, ou seja, a disciplina expressão corporal, que efetua, ou seja, elementos ligados ao modo de se expressar, o perfil profissional, os paradoxos que são trazidos, ressonâncias entre o perfil e a sociedade, o indivíduo, o sujeito e a sua existência, entre a mulher medieval ou a mulher espartana, ou a mulher maravilha, ou seja, essa totalidade entre ambos, o homem e a mulher, entre termos e em identidades perdidas ou achadas, ou vistas em golpes ou pontos de vistas. Pois bem, que nos interfere em questões distintas em conteúdos históricos, em pontes ou golpes ou pontos de vista. Olha o golpe de vista, ou seja, que nos traz um dispêndio de força humana no jogo propriamente dito, futebol. Olha o golpe de vista do goleiro, olha o golpe de vista do lateral, ou seja, o golpe de vista nos traz uma organização e reorganização entre analisadores periféricos diários. É lógico que os princípios e as nações, o golpe de vista, ou seja, as tradições transmitidas entre jogadores para outros jogadores, ou transformações e aquisições, nos traz fatores de outras histórias, ou seja, outras seleções, e vai havendo núcleos e em variedades. Pois bem, deste fato, os valores entre o ciclo e a sobrevivência nos traz, diante disso, fatos. E fatos são compreensões humanas, porque aonde houve um fato, há uma compreensão científica, e esse fato vai nos trazer contribuições e combinações ligadas aos movimentos progressistas ou conservadores. Se eu sou progressista ou conservador. Lembro tempos atrás, não citando nenhum pregador, alguém com todo o campo litúrgico, com todo respeito, em questões não marginalizadas, mas algo materializado histórico, não me trouxe nada de eficácia ou somatória, ou acrescentou em considerações de violência, sim, em lembrança de violências. Uma certa vez eu não tinha, foi um tipo meio de mostragem, não tinha esses parâmetros, ou seja, energia humana, um cigarro, o tabagismo. Aí tive um momento de ser um homem materialista ou palpista, transformador, com um método de organização, e puxei um cigarro, para acender. Lógico, eu tive professores usando jaleco, terno, respeitava eles no seu tempo de lazer no campo restrito. Mas eu puxei e depois falei, isso aqui é para você, Aí fica esse etc. Ou seja, nos traz uma questão de comédia ou causas mestras que fica um humanismo moderno, pós-moderno. E a contemporaneidade é o declínio, uma alienação típica que a mim mesmo se autoavaliei.